Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda gente. Quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar. E não ouve o relatório, com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição de número 11 deste trimestre, Gênesis 25 a 33, Isaque, Esaú e Jacó. Texto áudio em Gênesis capítulo 27, versículo 36. Disse Esaú: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Nossa leitura bíblica está em Gênesis capítulo 27, versículos 30 a 41. A verdade prática nos ensina que Esaú e Jacó representam 2 maneiras de ser, 2 posturas, 2 atitudes em relação à vida. A maior parte dos capítulos que falam de Isaque, filho de Abraão, referem-se também ao seu pai e ao seu filho Jacó. São vidas e histórias que correm em paralelo com a dele. Esta é a razão pela qual se diz que ele é visto em Gênesis como o filho de um grande pai e pai de um grande filho. Ainda assim, podemos aprender lições valiosas como o seu nascimento milagroso, a sua submissão ao seu pai no holocausto e seu casamento com Rebeca. Portanto, Isaque é uma figura que não pode ser esquecida no livro de Gênesis. Diante da esterilidade da sua esposa, Isaque orou insistentemente a Deus. Naquela época, assim como hoje, a paternidade era algo fundamental na família. E uma mulher que não podia conceber, não podia gerar filhos, era causa de muita vergonha, de muito problema para uma família. Então, assim como aconteceu com sua mãe, Sara, agora a sua esposa, Rebeca, trazia para Isaque um grande problema. Mas ele agiu da maneira correta. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele orou insistentemente a Deus. Isso significa que Isaque perseverou em oração até que Deus ouviu a sua oração. Aprendemos o quê? Que diante dos problemas e dificuldades insolúveis para nós, precisamos buscar a Deus de forma insistente. Não apenas pedir 1 vez, 2 vezes, mas pedir até que a bênção que nós almejamos nos seja concedida. No caso de Isaque, era a paternidade que ele tanto queria. Eram filhos. E Deus o abençoou com gêmeos. Portanto, a alegria que veio para sua mãe Sara quando engravidou dele, de Isaque, agora era uma alegria duplicada, porque sabia que teria 2 filhos de uma só vez. O nosso primeiro tópico nos fala, jogando a bênção fora. Esaú é o homem que, sendo abençoado, joga fora aquilo que recebeu de Deus. Vejamos algumas das suas atitudes e o que podemos aprender a partir delas. Esaú, um dos gêmeos, filho de Isaque. Com certeza, ele tinha muitas lições maravilhosas para aprender do seu pai, que por sua vez repassou as experiências que recebeu do seu avô Abraão. Mesmo assim, ele jogou a sua bênção fora. Ele não seguiu o exemplo do seu avô Abraão e do seu pai Isaque naquilo que ele deveria seguir. Primeiro item, desprezo pela primogenitura. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogênito. A bênção da primogenitura era valiosa, implicava privilégios especiais
tais como o direito à parte dobrada na herança. Também envolvia a liderança familiar quando o pai estivesse ausente ou morto, a continuação da bênção paterna, ou seja, a bênção de Deus vinha através do pai para os filhos. Por isso que hoje falta para muitos filhos essa bênção. Quantos filhos que não têm mais o costume de falar para a mãe ou o pai, pedir bênção, meu pai, bença, minha mãe? Mas é através deles que a bênção de Deus quer vir para nós. E naquele tempo isso era encarado de uma forma muito mais importante. Portanto, essa bênção de primogênito, a porção dobrada na herança, era algo muito valioso. E Esaú é que tinha esse direito, porque, embora fossem gêmeos, ele tinha nascido primeiro. Mas Esaú vendeu tudo isso. Pelo quê? Um prato de comida, um prato de lentilhas. Escreveu aqui o nosso comentarista que foi o ensopado mais caro da história. Claro que Jacó também tem sua parcela de culpa. Ele trapaceou, ele se aproveitou da ocasião. Seu irmão estava cansado, estava afadigado, estava vindo da caça, mas nada tinha conseguido naquele dia. E então ele se aproveita deste momento para comprar a bênção do seu irmão através de um prato de comida. Então Jacó errou, mas Esaú errou muito mais, porque era mais nobre ele continuar com a sua fome, com a sua fadiga, mas não vender algo tão importante por algo tão simples de se encontrar. Por isso é notória, está na cara, a leviandade de Esaú. Ou seja, ele tratou uma coisa valiosa como a bênção de primogênito com desprezo. Ele foi inconsequente, ele não pensou no que aconteceria depois, no que aquilo repercutiria na sua vida. Isso nos traz a seguinte mensagem. Quantos crentes, lamentavelmente, trocam bênçãos espirituais inestimáveis recebidas de Deus por coisas mundanas e sem valor? O mundo tem muitas coisas boas, com certeza, muitos prazeres, porém as bênçãos celestiais elas são muito mais valiosas, são eternas, elas vão ultrapassar esta vida. E muitos crentes não levam isso em conta, trocam a sua posição espiritual de filhos de Deus por coisas banais, por coisas deste mundo que não vão trazer satisfação à nossa alma. Ou seja, eles se comportam assim como Esaú. Consequências da indiferença, aqui no item 2. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou ele o seu direito de primogenitura. Esaú foi inconsequente a não considerar o futuro e se deixar levar pelo desejo momentâneo de satisfazer o seu apetite, a sua fome. Alguém poderá argumentar, mas a fome leva as pessoas a fazerem loucuras, é verdade. Porém, ele devia ter mais estrutura, ele deveria ser mais nobre, afinal, durante toda a sua vida, ele foi criado sabendo que tinha direito a uma bênção especial, uma porção dobrada. Então, ele deveria ter uma nobreza de caráter muito maior do que aquilo que ele mostrou. Ele comeu, virou as costas e saiu, ou seja, não parou para pensar no que estava fazendo, não considerou as consequências dos seus atos. Aprendemos então que precisamos ser cuidadosos com nossos atos. É próprio do pecado nos limitar a preocupação com satisfações imediatas dos nossos desejos. Nem sempre é o apetite da fome. Pode ser o apetite sexual, pode ser a busca pela fama, pelos prazeres mundanos, as coisas mais primitivas do nosso ser. Dessa forma, acabamos ficando cegos para as consequências. Nós não pensamos o que virá depois daquelas nossas ações. Às vezes é uma palavra, um gesto, um olhar, algo que parece tão pequeno, mas que trará grandes consequências negativas para a nossa vida. Portanto, aprendemos aqui com Esaú a sermos cautelosos quanto às nossas ações, sabendo que tudo terá uma consequência, seja ela boa, seja ela má. Vejam só a leviandade de Esaú. Estou quase morrendo, fala ele para Jacó. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Ou, em bom português, de que adianta ser o primogênito se eu tiver morto de fome? Alguém poderá dizer, mas como ele estava sendo exagerado?
apesar dele estar com fome naquele momento, mas ele era um caçador, ele poderia conseguir caça depois, ele poderia comer outra coisa, ou então por que vender o seu direito de primogênito por um prato de comida? Ele diz isso tentando justificar sua tolice. Ninguém morre por falta de uma refeição. Depois, quando finalmente caiu em si, já era tarde. Veja que desde aquela época, lá em Gênesis, quantos milênios já passaram, mas aqui o escritor aos Hebreus, muitos anos depois, séculos e séculos, milênios depois, ele escreve sobre isso, falando sobre esse arrependimento tardio. Então não basta se arrepender depois que pecar, não basta só isso. Tem que ser um arrependimento eficaz, um arrependimento que valha a pena. Há pessoas que são dominadas por certas paixões e apetites a ponto de se tornarem indiferentes aos desdobramentos de suas decisões. Nem sempre essas paixões e apetites têm a ver com a área sexual, pode ser com a fome mesmo física, pode ser com o desejo de reconhecimento, de fama, de fortuna, de posição social. Então isso leva as pessoas a desprezarem as consequências e fazerem tudo o que tiver ao seu alcance para conseguir aquele objetivo. O dinheiro, a fama, a posição, são coisas que envolvem as pessoas com paixões e apetites e depois, quando elas querem voltar atrás, não tem mais jeito. Elas só têm um caminho, ir dali para frente, porque voltar seria muito custoso para elas. Desse modo, essas pessoas convertem o imediato em absoluto e deixam que a inconsequência dite as regras. A voz do diabo às vezes vem assim: pegue agora e pague em suaves prestações. Só que as prestações nunca são suaves, elas sempre vão custar. A fatura vai chegar em algum momento para a nossa vida. O terceiro item, profanação. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? O que é profanação? É um pecado religioso que ocorre quando não consideramos o valor de algo que é sagrado e espiritual. Então ele foi profano, porque ele considerou como banal, comum, algo que era sagrado. No caso, a primogenitura. Veja que antes de Esaú, não observamos Deus em momento algum dando ordem específica sobre a primogenitura, mas ela se constituiu no direito dos povos antigos como algo sagrado. Não era apenas Isaque e sua família que tinham a primogenitura como algo sagrado. Outros povos, outras nações, com o restante da revelação de Deus que ficou para eles, a graça comum, eles colocaram algumas coisas como sagradas. Uma delas era o direito da primogenitura. Então ele estava sendo profano. Embora a primogenitura não estivesse escrita nos códigos bíblicos daquela época, mas ela já era considerada por todos os povos como algo sagrado. Não era apenas algo biológico ou legal. Representava a bênção de Deus na vida do seu possuidor, pois ninguém é primogênito por uma escolha pessoal. E os pais têm essa influência. Como estamos lidando com os nossos primogênitos? Como é que nós estamos trabalhando com os nossos primeiros filhos? Estamos realmente abençoando a vida deles como deveríamos? As realidades espirituais devem receber de nós o maior respeito. É preciso cuidado e reverência com aquilo que é sagrado. Hebreus 12,16 chama Esaú de profano, uma pessoa que não valorizou aquilo que era sagrado. E isso marcou a sua vida. Ele atravessou os séculos com a fama de profano. A partir daí ele passou a ser chamado de Edom, que quer dizer vermelho. Vermelho era a cor do ensopado. Veja só, ele foi apelidado da cor da comida pela qual ele vendeu a sua primogenitura. Como é que nós seremos conhecidos depois que passarmos? Esaú atravessou os séculos sendo chamado de vermelho, encarnado, a cor do ensopado. Não o vermelho do sangue que ele tenha derramado por valente bravura, não, mas a cor de um cozido, de um ensopado. Veja só que vergonha! E nós temos que parar para pensar: como eu serei conhecido quando partir dessa vida? Como as pessoas se lembrarão de mim? Como alguém justo? Como alguém amoroso? Como alguém que aconselhou? Como alguém que deu um testemunho de cristão?
Ou ficaremos conhecidos por apelidos que vão destacar alguma coisa ridícula do nosso caráter? É o momento de parar para pensar. Como estamos deixando a nossa fama? Como estamos sendo conhecidos no mundo em que vivemos? O efeito da saciedade passa rapidamente. Então não importa o quanto você fique satisfeito, vai passar. Pode ser da comida, pode ser do sexo, pode ser do dinheiro, pode ser da fama, mas o ser humano ele nunca vai ficar satisfeito. O valor da primogenitura, ou seja, das coisas sagradas, é incalculável. Esaú trocou aquilo que era inestimável por aquilo que é fugaz e passageiro. Do nascimento ao fim da vida de Esaú não consta qualquer ocasião que ele tenha mencionado o nome de Deus. O nome de Deus parece que nunca saiu da boca de Esaú a ponto de merecer os registros da Bíblia Sagrada. Aprendemos então que ele foi um homem sem espiritualidade. Ele trocou a bênção de Deus por um prato de comida. Aquele prato de comida foi o primeiro passo de um caminho de profanação. Aprendemos então que é muito fácil trocar as coisas de Deus por coisas banais. E a partir daí a nossa caminhada espiritual acaba sendo ladeira abaixo. Vamos ao segundo tópico da nossa lição. Jacó engana Isaque e foge. O nome Jacó vem do hebraico e significa Deus proteja. Mas, como soa parecido com as palavras hebraicas calcanhar e surpreender, o seu nome virou um apelido, enganador. Essas duas palavras, calcanhar e surpreender, dão a ideia, em bom português, de dar uma rasteira numa pessoa. Por isso, esse apelido, enganador, aquele que passa a rasteira no outro, aquele que puxa o tapete do outro. Então veja que essa ideia ficou no nome de Jacó, um nome bonito, mas que acabou virando um apelido de um significado negativo. No primeiro item nos fala que Jacó engana Isaque. Deus havia prometido, quando da gravidez de Rebeca, que o filho mais velho serviria ao mais novo. Quer dizer que Deus já tinha decretado as ações de Esaú e Jacó? Não, Deus não determinou isso. Mas ele já sabia, pela sua presciência, tudo o que aconteceria. Vemos aqui, portanto, que as escolhas são do homem, mas o plano de Deus é soberano. Na linhagem messiânica há várias situações de submissão do filho mais velho ao mais novo. Sete, Isaque, Judá, Davi, Salomão, todos são exemplos. Exemplos de pessoas caçulas que acabaram sendo os cabeças em relação aos seus outros irmãos. Portanto, esse padrão acaba se repetindo várias vezes na Bíblia para deixar bem claro que a posição humana não importa nada diante de Deus. Seja a posição de filho mais velho, de pessoa mais rica, de pessoa de mais conhecimento, para Deus isso não importa. Deus pode até exaltar aquele que aos olhos humanos já é exaltado. Ou seja, tem mais beleza, tem mais sabedoria, tem mais riqueza. Deus pode até fazer isso, mas não por causa dos padrões humanos, e sim por causa da fé daquela pessoa. Jacó e sua mãe acreditavam que os fins justificariam os meios, ou seja, assim como Abraão antes dele, o que Jacó e sua mãe tentaram fazer? Ajudar Deus, fazer a profecia se cumprir pelos seus próprios métodos. É certo que o maior serviria ao menor, o mais velho ia servir ao mais novo, mas Deus não disse que seria daquela maneira. Eles que imaginaram que o que estavam fazendo era por uma boa causa, e resolveram então enganar o velho Isaque. Seu pai, já cego, não confiaram que Deus cumpriria seu plano da maneira dele, sem transtornos para ninguém, e usaram um método deplorável regado a mentiras e dissimulações, bem ao gosto do pai da mentira. Em Gênesis 27:19, Jacó conta a primeira mentira, dizendo que ele era Esaú. Nos outros versos, ele mente sobre a comida. E nos outros versículos ele mente sobre sua identidade mais uma vez. Ao todo, Jacó mente 5 vezes e usa o nome de Deus em vão. Veja só quanta falta de temor que ele estava tendo. E ainda por cima, beija o rosto do seu pai, a saudação típica oriental daquela época, um beijo hipócrita, um beijo falso. Por que ele faz isso?
para que seu pai sentisse o cheiro das roupas de Esaú que ele estava usando. Tudo isso arquitetado pela sua mãe, Rebeca. Ela teve a ideia, passou para Jacó, seu filho, e colocaram em prática. É bom destacar que havia toda uma situação familiar também nisso. Rebeca tinha predileção por seu filho caçula Jacó, enquanto que Isaque tinha predileção pelo seu filho mais velho, Esaú. É muito problemático quando os pais têm predileção pelos filhos. É certo que é genético, é biológico, está na nossa natureza, de pai e mãe, termos predileção por algum filho. Isso está na nossa natureza. Mas nós temos que vencer essa natureza e dar o tratamento igual aos filhos. Amá-los da mesma maneira, amá-los da mesma forma. Não é fácil. A tendência de cada pai e mãe é ter filhos prediletos, porque um ou outro vai sair com uma personalidade, com gostos mais parecidos com o de um ou de outro. É inevitável que a gente sinta essa predileção, mas nós temos que lutar para que não deixemos essa predileção dominar a maneira como nós tratamos os nossos filhos. Caso contrário, nós veremos situações como a de Rebeca e Isaque. Cada um tinha um filho predileto e o resultado foi o que vemos. Vamos ao segundo item. Jacó foge de Esaú. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe, ou seja, tio de Jacó e também de Esaú. Não demorou para que Rebeca e Jacó colhessem os amargos frutos da semeadura. Para fugir da ira e das ameaças do seu irmão, Jacó começa uma jornada de mais de 800 quilômetros até a sua terra natal da sua mãe, Harã. É o dia da minha angústia. Esaú fica tão chocado por ter perdido a bênção, tão louco de desespero, que ele arquiteta o plano de matar o seu irmão. Ele pensa, eu não vou fazer isso agora, mas um dia eu vou fazer, um dia os meus pais vão ter morrido e eu vou me vingar. E isso chegou aos ouvidos da sua mãe. Então ela aconselha seu filho Jacó, vá embora daqui. Vá embora, vá para minha família, lá na região de Harã. O texto em Gênesis 28, 10 a 22 nos mostra o quanto Jacó está receoso quanto ao futuro que ele tinha pela frente. Ou seja, ele estava praticamente saindo de casa com uma mão na frente e outra atrás. Ele tinha todo um percurso pela frente, um longo caminho, sem amigos, sem família por perto, sem ninguém por ele. Se fosse morto por bandidos, salteadores ou tribos hostis, que havia muitas naquela época, quem sentiria falta de um pobre nômade como ele? Ninguém. Portanto, ele tinha todos os motivos para ter muito medo pelo que viria adiante. Mas Deus o conforta e anima, apesar de tudo que ele tinha feito. A fuga de Jacó se transformou em 20 longos anos. Foram duros anos para ele. Por causa disso, nunca mais ele e sua mãe se encontraram. Ou seja, Rebeca também teve a sua parcela de dor. Ela deixou essa terra sem nunca mais rever seu querido filho. E quanto ao outro filho, Esaú? Com certeza não ficou um bom clima entre eles depois disso. Pois Esaú com certeza ficou sabendo. Jacó não tinha sido apenas o único autor. Ele foi o executor, mas o mentor desse plano tinha sido sua própria mãe. Imagina o quanto não deveria doer no coração dele saber que a sua própria mãe tinha tramado contra seu filho. Então, como uma forma de vingança, a Bíblia nos relata que ele toma para si 2 esposas das mulheres daquelas tribos em volta. Ou seja, ele não procura alguém que tenha a bênção de Deus. Aqueles povos pagãos, politeístas, ele se casa com 2 dessas mulheres. A Bíblia nos declara que essas mulheres foram para Rebeca e Isaque amargura de espírito. Veja só. Então, um cabrito acaba perseguindo Jacó por quase toda a sua velhice. Que cabrito é esse? O cabrito aqui faz referência ao animal que ele matou e tirou a pele para fazer a comida para o seu pai Isaque, para enganar o seu pai, e para usar os pelos daquele animal no seu corpo, nos seus braços e pescoço, para que o seu pai pensasse que era o cabeludo Esaú.
Os seus filhos também usaram um cabrito para enganá-lo sobre a suposta morte de José. Então, aqui alguém poderia dizer que era uma ironia poética. Não, é Deus permitindo que a gente colha aquilo que nós plantamos. Deus perdoou Jacó, sem dúvida, mas ele colheu o que tinha semeado. Portanto, as pessoas às vezes pecam, cometem erros e pensam: Deus me perdoou, porque eu me arrependi de coração. É verdade, mas ele permitirá que as escolhas que nós fizemos, as nossas semeaduras, nossos plantios na vida, ele vai permitir que a gente colha sim. No terceiro item do segundo tópico, lemos Jacó em Harã. Finalmente ele chega à região em que mora a família da sua mãe. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão sobre os acontecimentos de sua viagem. Os antigos diziam que todo esperto um dia encontra alguém mais esperto do que ele. Parece que isso é bem adequado a Jacó, pois a convivência dele com Labão, seu tio, apesar de ter sido um começo de flores, mas não foi fácil. Jacó foi duramente tapeado ao receber por esposa a filha mais velha, Lia, ou Leia em algumas traduções, ao invés daquela filha pela qual ele havia trabalhado 7 anos, ou seja, Raquel. Veja então a esperteza de Labão. Ele troca a sua filha mais caçula por 7 anos de trabalho gratuito de Jacó cuidando dos seus rebanhos. Um trabalho bem árduo. Cuidar de rebanhos não é fácil. Acordar cedo, levar as ovelhas para pastar, protegê-las dos animais selvagens, das tribos hostis, dos ladrões. E isso não durante 7 dias, mas durante 7 anos. E ao final, ao receber a recompensa tão esperada, não recebe. Em vez de receber a filha caçula, Raquel, Labão se aproveita da festa, de que Jacó estava já com a cabeça cheia de vinho, de bebida, e entrega a sua filha mais velha. Alguém poderia pensar, mas ele não reconheceu? É bom lembrarmos que estamos falando do Oriente Antigo, há milênios atrás. As mulheres não andavam com o rosto tão descoberto quanto nos dias atuais. Então, naquelas circunstâncias de festa, de bebedeira, de cobertura das vestes e das roupas femininas daquela época, era muito fácil passar despercebida uma pela outra. Mas por que Labão faz isso? A trama de Labão consistia num ardil embriagar o noivo e entregar-lhe a filha mais velha, primogênita, Leia ou Lia, na noite de núpcias. E somente ao amanhecer, Jacó percebeu o engano, percebeu que ele tinha literalmente recebido gato por lebre. O enganador foi enganado. Não sabemos se Lia participou como cúmplice voluntário ou foi forçado a obedecer ao pai. Na verdade, não faz diferença, pois naquela época as filhas rendiam uma devoção e uma obediência incondicional ao pai. Então, mesmo que ela não concordasse no início, mas acabou fazendo o que o pai queria. Destaca aqui o nosso autor a ironia. Aquele que enganou o pai foi enganado pelo sogro. O que se passou pelo primogênito recebeu a primogênita como esposa. Quanta ironia! Mas Deus é assim. Deus permite, Deus nos perdoa, mas Ele também sabe se vingar. Esse deveria ser o lema que deveria estar escrito assim, na testa de todas as pessoas, na porta, na parede. Deus sabe se vingar. Mas há uma coisa bonita em tudo isso. O amor de Jacó por Raquel. Ele trabalha mais 7 anos. Então ele trabalha 14 anos por aquela mulher. E a Bíblia nos relata que para ele eram como se fossem poucos dias, porque tanto a amava. 14 anos. É como se você esperasse 14 anos. É certo que talvez de vez em quando ele a visse, quem sabe até falasse com ela. Lembre que estamos falando do Oriente Antigo, onde os homens não tinham tanto acesso a falar a mulheres livremente como nos dias atuais. Mas ainda assim, ela não era sua esposa. Ele não podia abraçá-la, beijá-la, mandar-lhe cartas românticas, ou seja, expressar o seu amor da maneira como nós no Ocidente hoje fazemos. E isso durante 14 anos. Isso sim é amor. Para muitas pessoas hoje em dia, amor é receber presentes, doces, chocolates, flores,
Mas vejam só este grande amor de Jacó por Raquel. Trabalhar de graça num serviço duro, difícil, por 14 anos. Isso sim é uma prova de amor muito grande. Jacó encontrou em Labão o seu competidor, o seu meio de disciplina. Ou seja, ele que se considerava esperto, encontrou alguém mais esperto. Ao longo dessa vida, ele ficou 20 anos junto de Labão. Trabalhou 7 anos por Lia, pensando que era Raquel, e trabalhou mais 7 anos por Raquel, 14 anos. Depois disso, ele ainda viveu mais 6 anos junto a Labão, trabalhando com ele, num trabalho árduo e penoso, cuidando dos rebanhos. E nesse tempo, o seu salário é mudado 10 vezes. Mudado, mas não para melhor. Como acontecia esse pagamento? Em animais, como era o costume daquela época. Mas o que o seu tio fazia? Ele mudava o salário para desfavorecer Jacó. Ele dizia: você receberá agora os tais tipos de animais. Escolhia aqueles animais que procriavam menos, que eram mais fracos, que eram mais raros no rebanho. Mas Deus abençoava Jacó e aquele tipo de animal dele, recebia em pagamento, prosperava, procriava, se multiplicava. Ou seja, apesar das espertezas de Labão, Jacó enriqueceu. Após 20 anos em Padã Arã, ele finalmente volta à sua terra. O livro de Gênesis ele conta de forma bem detalhada essas idas e vindas entre Labão e Jacó. Houve muitas tensões, conflitos entre eles, até que eles finalmente voltassem à sua terra. Não foi uma saída pacífica, eles saíram praticamente fugidos. Labão foi atrás deles, os perseguiu e depois eles chegaram a um acordo. Mas poderia ter sido evitado tudo aquilo se um e outro cedessem um pouquinho de cada. Se Labão não tivesse sido tão astuto, tão esperto, tão aproveitador, e Jacó por outro lado também. Porém, veja que em tudo isso Deus protegeu a Jacó. Ele não teve todas as benesses que talvez merecesse ou gostaria, mas ele teve aquilo que precisava. O retorno de Jacó é o título do nosso terceiro tópico. Ao voltar para Canaã, Jacó, agora além de rico, tinha 4 mulheres, Lia e Raquel, as suas 2 mulheres pelas quais havia trabalhado, e as servas delas, Zilpa e Bila. E ele é pai de 11 filhos. Benjamim nasceria mais tarde, já na terra prometida. Ou seja, Deus, na sua graça e misericórdia, transforma crises e fracassos em triunfos. Ele estava voltando muito melhor do que tinha ido. O primeiro item nos fala sobre o medo de Jacó. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele a matar-me e as mães com os filhos. Ele está retornando para a casa dos seus pais. Deus tinha abençoado muito nesses 20 anos. Ele agora tinha rebanhos, tinha filhos, tinha esposas, tudo aquilo que era de valioso na sua época. Ele havia entrado sozinho no deserto, mas agora voltou com uma família numerosa. Entrou pobre e saiu rico, mas havia um fantasma perseguindo. Esaú. Como Esaú iria recebê-lo? Afinal de contas, tudo aquilo que ele tinha é devido à bênção que ele havia roubado do seu irmão. O medo se aumenta ao saber que o seu irmão estava vindo não sozinho, mas com 400 homens. Então eles tinham potencial para dizimar toda a sua família e ficar com tudo aquilo de valioso que ele tinha. Jacó teve medo e se perturbou. E não era para menos, ele tinha motivos realmente para ter medo. Aquilo que ele tinha feito para o seu irmão, Esaú poderia chegar e dizer: tudo isso que você tem é meu, porque você roubou de mim. Quando você roubou a bênção da primogenitura, você roubou tudo isso que você tem agora, então eu vou tomar de você. Então ele tinha motivos para ter medo. Veja a mudança de atitude. Algum tempo antes, Jacó tinha sido muito corajoso. Quando lemos o relato dele enfrentando Labão, seu tio, nós vemos uma valentia muito grande, mas agora ele estava apavorado. Isso porque a consciência culpada faz de todos nós covardes. É difícil para o ser humano lidar com uma consciência culpada. Quando se vive sob culpa, a angústia é quase insuportável, pois tudo parece revelar o nosso pecado.
Só há 2 remédios para a culpa: o sangue de Cristo e a reconciliação com o nosso próximo. Quantas pessoas vivem sem paz, com medo de serem descobertas ou enxergando punição em tudo que lhes acontece, porque tem algo que não foi resolvido. É por isso que muitas pessoas vivem armadas, falando num sentido metafórico, simbólico, armadas no sentido de atacarem os outros, com medo de serem atacadas primeiro, com medo que alguém chegue e aponte o seu erro, a sua falha. E a consciência é algo que sempre está nos lembrando: você fez isso, você errou aquilo, você tem um ponto fraco, você tem esqueletos escondidos no armário, você tem poeira debaixo do tapete, que a qualquer momento pode ser descoberta. Por isso, muitas pessoas vivem nessa angústia, nesse medo de ser revelado os seus segredos. O segundo item nos fala sobre um novo Jacó. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Aqui vemos uma lição na vida de Jacó. Nos momentos de crise, devemos ficar sozinhos e nos humilhar em oração. Ele mandou embora sua família, seus filhos, seus rebanhos, mandou-os adiante e ficou para trás. Ficou sozinho para trás. Alguém poderia dizer: ele estava preservando a sua vida. Afinal, se os homens de Esaú o conquistassem, seus rebanhos, suas mulheres, seus filhos, ele escaparia. Mas não, ele ficou sozinho para falar com Deus. Ele não tinha mais ninguém a quem recorrer. Ele já tinha orado antes, no capítulo 32, dizendo que temia seu irmão e pedindo a Deus que o livrasse. Mas a agonia continuava. Ainda não havia sido suficiente. Mas agora ele realmente fica para trás, na região de Peniel, e ele enfrenta Deus. Ele não sabia que era Deus, mas enfrenta aquele anjo do Senhor durante a madrugada toda. E somente quando o sol raiou, quando a luz surgiu, é que ele reconhece que não era um homem comum que lutava com ele, mas o próprio Deus materializado. Daqui em diante, Jacó será Israel, um novo homem, alguém transformado pelo toque de Deus. Esse caminho de transformação começa com a pergunta do anjo ao final daquela luta: como te chamas? Como é teu nome? Antes, quando seu pai lhe perguntou, ele mentiu. Ele mentiu dizendo: eu sou Esaú, teu primogênito. Mas Deus não pergunta porque não saiba. Isso, às vezes, os incrédulos não entendem. Para que Deus pergunta uma coisa? Deus não sabe tudo. Deus não estava querendo informações. Deus estava querendo o reconhecimento e a confissão do pecado. Quando Deus pergunta como te chamas, é como se estivesse perguntando: quem és tu? O que você é? O que você tem sido? Nos revele, nos mostre o que realmente você tem sido durante todos esses anos. Deus está querendo que ele reconheça e confesse o seu pecado. Deus está chamando Jacó a olhar no espelho da sua própria alma e contemplar quem ele era: um enganador, um suplantador, alguém que dá rasteira nos outros, alguém que puxa o tapete dos outros. Era isso que ele era. Era isso que ele tinha sido durante todos aqueles anos, durante toda a sua vida. Na Bíblia, receber um novo nome é começar de novo. Deus não brinca de mudar nomes. Ele estava mudando a história desse homem que não aguentava mais ser quem ele era. Ele não queria mais ser um enganador, um suplantador. Agora ele tinha um novo nome. O nome que quer dizer, em algumas traduções, aquele que batalha com Deus. Ou em outras traduções, príncipe de Deus. De qualquer maneira, agora o seu nome estava com Deus. Isso mostrava um novo relacionamento, um novo futuro, um novo jeito de andar, tanto de forma simbólica quanto literal. Naquela luta com o anjo acertou o nervo da sua perna de forma irreversível. Então ele ficou coxo, ficou aleijado, manquejando de uma das suas pernas. Eis uma última lição: o nosso maior problema não é o outro, mas somos nós mesmos. A nossa maior necessidade é mudar de caráter e de vida. E é por isso que muitas pessoas não mudam, porque elas colocam os seus defeitos nos outros. O culpado sempre é o outro, nunca são elas. Mas Deus nos chama a olhar o maior problema e dizer: o maior problema é você mesmo. Mude-se primeiro para depois você querer mudar o seu próximo. O terceiro item nos fala sobre o reencontro com seu irmão. Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram.
Jacó já tinha se reconciliado com Labão, o seu tio-sogro. Tinha se reconciliado com Deus no ribeiro, no val do Jaboque, no riacho do Jaboque. E agora ele estava diante do seu irmão Esaú. Um momento constrangedor e cheio de lições. 20 anos tinham se passado, mas o tempo não resolve amarguras e ressentimento. Só o perdão faz isso. O tempo pode acalmar a nossa raiva, pode colocar uma casca na ferida, mas não sara a ferida. Para sarar a ferida, precisa tratar. Até chegar onde estava o seu irmão, Jacó se curva 7 vezes, se refere como teu servo e Esaú como meu senhor. Ou seja, ele estava agora se diminuindo diante do seu irmão mais velho. Ou seja, ele é outro homem. Finalmente os dois se abraçam, se beijam, ou seja, a saudação de ósculo oriental que era comum naquele tempo, e o perdão apaga o passado, faz o outro renascer em nossa história, pois perdoar é rasgar a conta, é não cobrar a conta, é oferecer a quem nos ofendeu um coração leve e uma memória doce. Faça isso e sua vida florescerá. Alguém pode dizer, mas perdoar é tão difícil. É verdade, é difícil. Se fosse fácil, Deus não teria enviado o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ser perdoados. Ele teria simplesmente dito, estão perdoados, estão todos justificados. Não, ele não fez isso porque perdoar não é fácil. Ele precisou mandar o seu próprio Filho para morrer por nós, a fim de que nós pudéssemos ter o perdão junto a ele. Portanto, a história de Esaú, Jacó e seu pai Isaque nos traz muitas lições importantes e atuais para a nossa vida. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. O estilo de vida de Jacó e Esaú nos faz entender que não vale viver a pena confiando nos nossos métodos e sabedorias carnais, pois o jeito de Deus sempre é o melhor. Como você tem vivido? Como nós temos vivido? Será que temos entregue realmente a Deus todos os nossos caminhos, planos e projetos? Ou será que estamos tentando fazer cumprir a vontade de Deus usando as nossas próprias convicções e ferramentas? Essa é uma pergunta importante para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.